vocês, né, continuará ainda hoje, né, desse que eu oro agradecendo ao Senhor. E quero chamar a Maria Paula, que vai ministrar a palavra. Amém. Amém? Graças a paz, igreja. Amém. Eu gostaria que a igreja pudesse as mãos, tá? Para a gente abençoar a vida da Maria Paula. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na tua presença. Obrigada por esse momento maravilhoso, aonde estamos aqui reunidos em teu nome, te adorando, Senhor, te glorificando. Aleluia. Senhor, eu quero colocar a vida da Maria Paula, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha transmitir tudo que está no teu coração, Deus, para a igreja. Em nome de Jesus, que ela seja a boca do Senhor neste lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor venha derramar sobre a vida dela, Deus, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem a falar. Em nome de tudo aquilo que o Senhor, Deus, quer Sim, que Deus. ela ministre, Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha, Senhor, com um som diferente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim como o Senhor tocou na boca, Senhor, de Jeremias, Senhor, com a labareda de fogo, meu Pai. Assim eu peço que o Senhor toque na boca, Senhor, da Maria Paula, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém? Porque nós mulheres precisamos de mulheres amigas de Deus. O Evangelho, ele precisa de mais. Obrigada. Se eu desse um tema para essa mensagem de hoje, seria por trás de toda mulher... Não, vou começar diferente. Tem um ditado que diz, por trás de todo homem existe uma grande mulher. Sim ou não? É o ditado que nós conhecemos. Mas eu daria o tema para essa mensagem de hoje, o seguinte: por trás de toda mulher existe um sacerdócio. Amém? Meu nome é Maria Paula, para alguns que não estavam aqui ontem. Sou casada com o Henrique há 16 anos, junto a 18. Temos o Caio e a Maria Sofia, o Caio de 16 anos, Sofia de 12. Em Cristo já há algum tempo, há 16 anos, nessa caminhada com Cristo. A pastora Marcela me convidou e foi muita honra que eu pude e estou aqui. Obrigada, pastora Marcela, que Deus continue te abençoando, te capacitando, trazendo novidades dos céus cada dia mais e mais para que você possa exalar das novidades para muitas mulheres. A Márcia, que eu conheci, que fez essa ponte. Márcia, que Deus te abençoe. Gente, eu vou falar das mulheres mesmo, tá? Mas não é um culto de mulher. Ontem foi o primeiro de 4 quinzenas da 5ª edição do Encontro de Mulheres aqui na Igreja Apostólica Casa do Deus Vivo. Teremos mais 3, então fique atento, convide pessoas para estar conosco. E foi maravilhoso. Mas hoje eu quero falar de uma mulher, e ontem o tema que eu trouxe para os homens que estão aqui hoje
foi a singularidade da mulher. Porém, eu vou continuar, mas de uma maneira que engloba a família. E a mulher que eu vou trazer hoje para vocês é uma mulher que, como todas nós, foi singular e muito importante na vida do seu esposo. Abra sua Bíblia, ou se você quiser anotar, em Êxodo 4, do 24 ao 26, que diz assim, diz assim, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim marido de sangue. Melhorou, obrigada. E disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nesta ocasião, o Senhor o deixou. Quero falar um pouco do que estava acontecendo aqui, né? Moisés, como todos conhecem a história, é um menino que nasceu no meio de um decreto no qual o faraó pediu para que matasse todas as crianças com menos de 2 anos, porque ele teve medo. A população de Israel cresceu de sobremaneira. José, né, trouxe toda a sua família para o Egito para morar lá, passaram 400 anos e o povo se multiplicou. Faraó começou a olhar aquela quantidade de povo, do povo de Deus, e falou, se eles se rebelarem contra nós, nós vamos perder. Se tiver uma guerra, estourar uma guerra, e esse povo, que está maior do que nós em quantidade, se aliar a outros povos, nós vamos perder. E ele criou uma estratégia, se prevenindo, porque aquele povo estava numa boa. O povo de Deus não queria guerra com ninguém. Estava morando lá há mais de 400 anos. Mas o inimigo é astuto, né? E ele disse, em Êxodo 1:11, estabeleçam, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado para os oprimir com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó a cidade celeiros de Pitom e Ramassés. A partir do momento que Faraó coloca o povo nessas condições de escravidão e trabalho forçado, o povo deixou de buscar a orientação de Deus como se deveria. Eles não deixaram a presença de Deus por completo. Eles só começaram a fazer mais ou menos. Eu vou adorar, mas é que eu tenho que trabalhar tanto lá para o Faraó, construir a cidade de celeiros, Pitom, e eu estou cansado, meu corpo não aguenta mais, somos açoitados, porque eles viraram escravos do Egito. E eles começaram a fazer mais ou menos, mas ainda tinham um coração sedento por Deus. Deixaram de prestar cultos de adoração a Deus. Faraó os impediam de cultuar. O povo começou a perder sua identidade. Começou a perder, não perderam. Começaram a perder a sua identidade. E porque sempre existirá aqueles que mesmo diante das dificuldades clamarão a Deus. Então, mesmo naquele cenário que a gente conhece, tem até hoje novela, filme, dá pra gente ter uma noção. Aquele cenário de escravidão, de açoite, de opressão, porque muito mais era a opressão que eles viviam. Ainda tinha aqueles que durante o tempo que eles tinham clamavam a Deus, dobravam o seu coração diante de Deus e clamavam a Deus. Lembra bem dessa parte que vai fazer a diferença no final. Então, mesmo em meio à escravidão, mesmo em meio à opressão, a tudo aquilo que o faraó determinou sobre aquele povo, existiam aqueles que clamavam a Deus. Começaram a aceitar migalhas do diabo. Lembra quando, e agora eu vou abrir um parêntese, lembra quando o povo sai do Egito, vai para o deserto, e aí tem aqueles que falam assim, nossa, trouxe nós aqui para o deserto para morrer?
Deveria ter deixado nós para morrer lá, pelo menos lá tinha cebola, migalha do diabo. Quando Deus tem um banquete preparado para mim e para você. O inimigo, entenda algo nessa manhã, o inimigo ele não quer que você deixe de vir à igreja. Tá tudo bem você vir à igreja. E ele quer as igrejas cheias. O inimigo não se incomoda com isso não. Ele não se incomoda com a igreja cheia, porque o que mais tem hoje são igrejas cheias. Ele só quer que você se mantenha ocupado. O Egito estava cheio de israelitas. Não estava vazio. Era a nação de Israel, o povo de Deus. Ele só queria manter aquele povo ocupado. Mantendo ocupado com afazeres, uma mente ocupada, porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas a cabeça está lá no almoço do domingo. Para onde será que eu vou almoçar? Será que eu saio daqui e pego um frango assado ali no Deva, na Luiz Barreto? Ou será que eu vou fazer um churrasquinho daqui a pouco? Ou a roupa que tem que estender? Ou não sei. Os problemas que nós temos, que nós não nos doamos 100%. É isso que o inimigo quer. 50%, 30%. Demandas do trabalho, projetos a serem concluídos com exaustão, chegando talvez a um burnout. Para que eu e você não adore a Deus, para que eu e você não busque a Deus. E quero falar outra coisa, e muito séria. E agora é sério, eu gostaria que você abrisse o seu coração sobre isso. Mas antes eu quero contar uma história para você entender o que eu vou falar. Um dia eu estava dentro do carro gravando um áudio. A minha filha estava sentada, a Maria Sofia estava sentada no banco do passageiro. E eu apertei lá o botãozinho para gravar o áudio. Estou lá falando um assunto sério com uma pessoa. E estou lá segurando o botãozinho falando sério. E a Sofia está gesticulando para mim alguma coisa. E eu estou assim para ela, espera, né? Fazendo sinais para ela de espera, estou gravando um áudio, espera. E ela tentando me avisar algo e eu, né? Aquela coisa, né? Ela ficou quieta. Ela falou, bom, vou esperar. E aí, a hora que eu terminei de gravar o áudio, eu olhei e não tinha gravado nada. Era isso que ela estava tentando me falar. Mamãe, não estava gravando. Eu estava tentando te falar, mas você não ouviu. Eu falei, nossa, eu estou falando isso tudo e não estava gravando nada. Não acredito. Vou ter que gravar tudo de novo, porque não sai igual, né, gente? Não sai. E o que eu quero te falar é sobre isso. Tem muitas pessoas ocupadas demais com ministérios dentro da igreja. Isso que é muito sério. E se esquecendo de se manter ocupado com Deus. Com as coisas que são eternas. Estão pedindo licença. Deus está lá gesticulando para você. Deus está lá te chamando. Deus está lá te falando. Deus está quase gritando, mas Ele não faz isso, então Ele já tem a voz de trovão. E nós estamos assim, espera, só mais um pouquinho, espera aí, Deus, eu estou preparando uma palavra, mas já falo com você. Espera aí, Deus, eu estou aqui, nossa, eu tenho que fazer um post, eu tenho que fazer uma publicação, eu tenho que limpar a igreja, espera só um minutinho, Deus. Eu já te ouço. Dizendo fazer para Deus. Ocupados demais. É isso que o inimigo quer. Nos manter ocupados. Em Mateus 6,33 diz, e calma que eu já chego em Zípora, tá, gente? Eu vou dar uma volta. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, porque assim nós teremos direção daquilo que Deus tem. E a sua justiça. Não sejam injustos. Não fale que está buscando o reino de Deus e sejam injustos. Virando as costas para aqueles que necessitam. Deixando de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Fazendo aquilo que acho que tem que ser feito. Porque o achismo está igual àquela parábola, né? O fermento está inchando a massa.
E aí eu acho muito. E aí eu deixo de buscar a direção do Espírito Santo. Cuidado com a escravidão imposta pelo inimigo em sua mente. Como foi dito ontem pela pastora no nosso encontro, cativeiros abertos. Muitas pessoas aprisionadas com a cela aberta. A porta da cela está aberta e a pessoa está lá assim, será que eu preciso sair? Ai, não vou sair não. Ixi, estou presa, mas a porta está aberta. Porque a prisão é na mente. Estão aprisionados em sua própria vivência. Busquem a presença de Deus, estar com Deus, ouvir a orientação de Deus para você e para sua família. O inimigo quer nos manter paralisados. Ele quer que você continue acreditando em algumas coisas, meias verdades. Ele quer que você venha na igreja, tudo bem, vou na igreja domingo, ouço uma palavra. Não quero compromisso com Deus. Não quero ter que orar na minha casa, não tenho tempo. Não quero ter que ensinar os meus filhos. Não quero ter que pedir perdão, não quero perdoar. Meias verdades. Ele quer nos paralisar. Porque isso tudo que a gente vai fazendo é como a passagem. A raposa, ela vai comendo em volta. E quando vê, a árvore caiu. Porque são coisinhas que vão acontecendo durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, que fazem com que o nosso espiritual se enfraqueça e o nosso emocional seja abalado. É simples assim. Cuidado. Escravizados em meio a tantas informações, e agora falando um pouco de redes sociais, né? Informações e afazeres. Nós entramos numa era, eu vivi uma era de não celular e estou vivendo a era do celular e a tecnologia. Os meus filhos praticamente estão na era do celular e quem chega agora já está na era do celular. Para mim, que vivi as duas épocas, é muito difícil lidar com tudo isso. Mas para eles que nasceram nessa época, não. E a gente ficar falando palavras do tipo, tira o celular, evita o celular, faz isso, o celular faz mal, rede social, e isso e aquilo, não vai dar certo. A partir de agora, nós, como pais, temos que ter estratégias com isso. O que eu posso fazer para ministrar a palavra no coração dos meus filhos, para que os princípios de Deus sejam implantados sobre a vida deles e que as redes sociais sejam menos importantes do que Deus na vida deles. Não é ficar falando que isso e aquilo, a tecnologia chegou e bateu com os dois pés na porta, não pediu licença. Aí teve essa lei, não sei se foi aprovado ou não, de tira o celular das escolas, não tira o celular da escola, pode falar? Essa geração não vive sem. É uma geração que vai precisar de estratégia, assim como esse povo teve que ter estratégia, porque eles estavam escravizados. Era um povo que já não acreditava mais. Era um povo que estava ali, será que Deus... Já estava quase naquela, será que Deus existe mesmo? 400 anos que nós estamos nesse sofrimento, 400 anos que Deus está vendo que a gente está passando por isso, e nós continuamos a passar por isso. Então, que nós possamos ser instrumentos de Deus, com estratégias para esses jovens, com estratégias de trazê-los, de atraí-los para a glória de Deus, e não para a imposição, não para impor nada, não para ficar brigando, batendo na parede, que tenhamos ações sobre isso, e não somente palavras. O decreto de Faraó para matar todas as crianças foi ali algo muito triste. Porque ele viu aquele povo que se multiplicava e quanto mais ele oprimia aquele povo, mais aquele povo se multiplicava. Porque assim é Deus. Era o povo de Deus. Pode oprimir. É meus filhos, é o meu povo. Vai continuar multiplicando. Porque foi uma promessa dada lá atrás para Abraão. Promessa dada, a promessa está sendo cumprida.
E aquele povo se multiplicando, e Faraó, meu Deus, e a gente está oprimindo esse povo, tá igual pipoca, pulando. Ele falou, vou matar todas as crianças, menor de 2 anos, pode matar. Falou para as parteiras, mata lá na hora do parto. Mulheres tementes a Deus. Mas eu não quero falar delas hoje. E todos conhecem a história. Joquebede pega seu filho, esconde, bota no rio. Filha de Faraó cria dentro do palácio do Egito, com culturas diferentes, linguagem diferente, postura diferente. Era um egípcio de criação, mas o coração dele era hebreu. E Moisés cresce e vê um egípcio espancar um hebreu. A Bíblia vai nos dizer isso. Ele ficou furioso em ver aquilo. Faraó descobre que Moisés matou o egípcio. Moisés, com medo, foge para onde? Midian. Em Midian, agora a gente entra na Zípora. Midian, ele conhece Zípora. Deus é muito louco. Toda vez eu falo isso, né, pastor? Deus é muito louco. Porque ele aproveita algo para fazer outro algo. Deus não desperdiça nada. Ah, foi certo Moisés matar? Não foi. Foi um erro, por isso ele fugiu, de medo. Talvez se ele não tivesse matado, Deus teria levado ele de alguma forma. Mas ele matou uma pessoa, teve que fugir, chega na casa ainda de quem? De um sacerdote de Deus. Porque Deus, ele é visionário. E em Êxodo, aqui. Êxodo 2, 15, na parte B, diz assim: ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximavam e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio ao auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel ou Jetro, estes lhe perguntou, por que voltaram tão cedo? Porque o de comum era voltar tarde por conta dos pastores, que oprimia elas, que não deixava elas pegar água e aquela coisa toda. E nesse dia elas voltam cedo e o pai pergunta, por que voltou cedo? Nossa! E elas responderam, um egípcio, não falou um hebreu, porque as vestes dele eram de um egípcio, as características eram de um egípcio, talvez o anel, a maquiagem, a postura dele era de um egípcio. Então ela volta e fala, um egípcio. Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-o para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar com eles. Aonde que uma pessoa que nunca viu outra vai logo botando para dentro e ainda falando para casar com a filha? Era a direção de Deus. Reuel era sacerdote do Senhor. A palavra não diz, mas provavelmente ele já tinha entendido isso. Ele não foi pego de surpresa com a visita de Moisés. Era um propósito estabelecido. Ele tinha comunhão com Deus. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa deste homem, e este lhe deu por mulher sua filha Zípora, que deu à luz a um menino que Moisés deu o nome de Gerson. E é dentro desse contexto que os dois se conhecem. Em meio a tanta controvérsia, vamos dizer assim, um assassino entra na casa de um sacerdote, mora, casa com a filha, e ali ele permanece, sendo pastor de ovelhas. Ele era um príncipe no Egito. Mas Deus falou, eu vou te moldar. Eu vou te tratar, eu vou te mostrar o que eu preciso que você faça. Mas ele nem sabia disso. Ele estava sendo moldado por Deus para um tempo novo, sem saber. E Zípora e Moisés
eram pastores do rebanho de Jetro. E o que eu quero dizer com isso? É uma palavra para a família. Precisamos começar a pastorear o rebanho que Deus nos confiou. Primeiramente, Moisés foi pastorear o rebanho de seu sogro. Deus não levou ele para Midian, casou com Zípora e já foi lá, eu sou guerreiro, vou libertar todo mundo. Não, teve um tempo para Moisés entender o que é o pastoreio, o que é agir com zelo, o que é tirar o carrapicho da ovelha, espantar o lobo, e tudo isso que eles tinham que fazer, achar o melhor pasto para suas ovelhas. E eles andavam muito, não era ali, tipo, vamos ali no... Não, o rebanho ficava distante da casa. É um tempo de nós pastorearmos nossas ovelhas. Mas Maria não tem unção de pastor. Não é isso que eu estou falando. E é justo. Porém, você que é casado tem uma família. Estou falando aqui com os sacerdotes do lar. E sua auxiliadora. Fazemos bonito para as pessoas de fora. Falamos bonito dos filhos alheios. Nossa, que bênção. Nossa, que lindo, que educado. Pegamos as taças para visita. Gente, eu boto taça mesmo, meus filhos já sabem. Já quebrou um monte, pode quebrar quantas for. Vou usar. Eu tenho dessas aqui, um joguinho quebrou, eu compro mais. Eu acho bonito. Fica bonito. Eu tenho que servir os meus primeiro. Eu preciso pastorear os meus primeiro. Eu preciso instruir os meus primeiro. Eu e meu esposo. Cada um respeitando o seu papel. Como foi dito ontem sobre feminismo. Tem o feminismo diante de Deus. Tem, a pastora trouxe aqui. Quando você se coloca diante do Senhor pedindo uma orientação daquilo que ainda não é lei, mas que você precisa que seja diante de Deus. E nós precisamos começar isso, ensinar, sabe? Os nossos filhos, voltar à essência da adoração nos lares. E eu não estou falando, a Maria falou que não é para vir para... Não, é para vir para a igreja. Mas, primeiramente, é dentro da sua casa. Você é na igreja o que você é na sua casa. A igreja é a extensão do que você já é na sua casa. E se tem muita igreja destruída, se tem muita igreja descoordenada, se tem muita igreja com dificuldade, é porque os lares estão em dificuldade. E aí essas pessoas vêm para o culto só querendo receber sem doar nada. Por quê? Estão vazios. E o culto não é somente vir buscar. É você entregar o seu culto a Deus, a adoração a Deus. O que Faraó dizia aqui? Eu não quero que esse povo vá lá para adorar. Eu não quero que esse povo preste culto a Deus. E o culto a Deus era um sacrifício. Eles tinham que matar um animal fora. Por isso eles não faziam lá. Aleluia. Por isso nós temos que aprender, voltar à essência da adoração dentro dos nossos lares. Resgatar as famílias. O resgate das famílias começa pelo sacerdote. Por trás de uma grande mulher existe um sacerdócio. Um homem com equilíbrio, um homem que aponta o destino da sua mulher. Um homem que abençoa. Ontem, antes de eu vir, eu falei, Henrique, me abençoa? Eu estou indo. E ele me abençoou e eu vim, porque eu preciso da bênção do meu marido. Nós precisamos estar ligados em um destino. Que possamos ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, a palavra do eterno. O amor, ensinar princípios e valores que estão se perdendo. O respeito, ouvi-lo. Muitos pais não ouvem mais os seus filhos. Não tem diálogo. Acabou, fechou a porta do diálogo. Não existe mais. Aí virou normal.
Ah, ele se tranca lá e fica lá, não fala nada pra mim. Não, se meus filhos não falar nada pra mim, eu vou estranhar. E a Sofia pega, ela já vem me contando os babados da escola. O Caio confia em mim para contar e compartilhar muitas coisas. Mesma coisa com meu esposo, a gente tem que ter essa janela. Estabelecer um altar de adoração em nossos lares. Amém? Então pastoreiem suas ovelhas. Não queira pastorear a ovelha do outro sem pastorear a sua primeiro. Não queira elogiar a mulher do outro sem primeiro fazer pela sua. Não queira falar do seu filho que não faz, ficar falando que o outro faz. Não. Se não faz, a responsabilidade é do sacerdote e da sua auxiliadora. Moisés encontra a sarça que está em chamas, mas não se consome. E Deus fala com ele no meio da sarça. Deus orienta Moisés. Ele vê um negócio pegando fogo, fala, o negócio está em chamas, mas não consome. Está verde, mas está em chamas. E ele chega perto, deixa eu ir lá ver. E Deus fala com ele no meio da sarça. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Não é mais como você vivia. Não é mais como no Egito, que você adorava os deuses deles. Mas aqui é santo. Em santidade eu preciso que você esteja. E Deus dá uma orientação. E diz assim, eu quero voltar naquela parte que eu falei para vocês guardarem, tá? Em Êxodo 3,7 diz, e o Senhor disse, e disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja opressão, açoites, dor, medo, insegurança, existiam aqueles que clamavam e não cessou de clamar por 400 anos, de geração em geração. E eu estou falando aqui, o culto de hoje é geracional. Porque se nós não pastorearmos o nosso rebanho, se nós não nos colocarmos na posição que Deus nos colocou para sermos, nós perderemos as gerações futuras. Imagine nós, 400 anos depois, quantas gerações será minha, do Henrique, né? Se perder a essência disso que eu estou falando, precisa permanecer a essência da adoração. E existiam aqueles que não se dobraram. E o Senhor escutou o clamor deles. Falou, Moisés, volta para o Egito, aqueles que queriam te matar já não vivem mais. Volta para lá. Eu preciso que você liberte o meu povo. E Moisés volta. A palavra vai dizer o seguinte. Então Moisés, em Êxodo 4, 20. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Deus instruiu Moisés no que ele deveria fazer lá, ó, pega essa vara, você vai jogar no chão, ela vai se transformar em serpente, você pega a vara e ela vai ser uma vara novamente, você vai tocar com a vara na água, vai se transformar em sangue. Deus deu todas as instruções para Moisés e entregou a vara nas mãos dele, do pastor de ovelhas. E disse, vai, Zípora com seus filhos montou no jumento e foram. Viagem. Era uma viagem. Não era ali, vou ali. Não. Era no jumento, a carga, a criança, a mulher e o homem andando. Se tivesse mais jumento, dava sorte de todo mundo no jumento. E agora entra, né, a parte louca da história. Que Deus é louco. E Ele escolhe as coisas loucas do mundo. Em Êxodo 4, 24 diz, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Que loucura é essa? Deus entrega uma missão para Moisés, aponta todos os sinais, maravilhas, o destino que ele deveria trilhar com um propósito maior, diz tudo que ele precisava cumprir nessa missão. Detalhe por detalhe foi dito, leia que você vai ver, foi detalhista. Entrega o cajado
que vai fazer milagres e maravilhas e procura matar Moisés no meio do caminho. Sabe por que Deus fez isso? E há muito tempo atrás, eu questionei até, eu liderava um ministério de mídias e eu fazia bastante reuniões com esse pessoal. E veio aquele louvor, né? Quem tem promessa não morre. E eu falei, Deus, morre ou não morre? E eu fiquei com esse questionamento há 3 anos atrás, talvez, 2 anos, eu não sei. Falei, Deus, tem promessa, morre ou não morre? Morre ou não morre? E aí? Eu falei, mas eu quero respaldo bíblico. Eu não quero que alguém venha me dizer, eu quero na tua palavra. Se quem tem promessa morre. E aí eu li isso. Falei, meu Deus, o Senhor deu todo o direcionamento para Moisés, falou tudo o que ele precisava fazer e agora quer matar Moisés. Deus quer matar, não é o diabo. Porque a gente tem mania de quando está algo dando errado e a gente está no destino que Deus nos colocou. Nossa, o diabo se levantou contra mim. Não, para de exaltar o diabo. Se eu não tenho brecha, se o Senhor me colocou no destino, se eu estou fazendo conforme a vontade dele, não é o diabo. Porque o diabo não toca no filho que não é permitido. Uma folha não cai da árvore se não for da permissão de Deus. E aqui não foi. Foi Deus. Sabe por quê? E agora eu vou te falar por que Deus procurou matá-lo. Deus não tem aliança com quem não tem aliança com ele. Mas Maria, Moisés viu a sarça. Não importa o que você faz. Não importa os milagres que você vai operar. Não importa os dons que você tem. Não importa aquilo que Deus te deu para fazer em prol do reino dele. Isso não importa. Importa se você tem uma aliança verdadeira com ele ou não. E foi estabelecida uma aliança lá atrás. Boas intenções não vão suprir princípios. Nossa, mas eu fui bem intencionada cumprir essa missão. Nossa, tinha tudo para dar certo. Mas não tinha aliança com Deus. E entra agora uma mulher de visão, de fé, de estratégia, uma mulher singular. Assim como nós, né? Glória a Deus, as mulheres estavam aqui ontem. Uma mulher que viu a possibilidade de perder seu marido e quiçá seu filho. Zípora agiu rapidamente. E eu amo essas mulheres de fé da Bíblia. Exemplos da Bíblia. Elas são assertivas, pontuais e agem sendo direcionadas por Deus. São mulheres com coração disponíveis, obedientes. No verso 25 diz, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. Imediatamente ela entendeu, meu marido está indo fazer uma grande missão, está indo cumprir uma grande missão para Deus. Ela era filha de sacerdote. Ela cresceu ouvindo a palavra de Deus pelo seu pai. Ela sabia quem Deus era na vida dela e na vida de Moisés. Ela falou, meu marido está indo, eu estou indo com ele, e agora ele está doente, algo de errado, eu não sei se é doença, o que foi, a palavra não diz. E agora ele estava quase morrendo, Ela analisou todos os fatos, meu filho não foi circuncidado. É isso, nós estamos fora da aliança. Imediatamente ela pega uma pedra afiada, faz o que tem que ser feito. Ela não pensa, ela faz. E eles voltam para dentro da aliança que Deus estabeleceu. Não existia ainda o sacrifício de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo. O véu não havia sido rasgado. Então eles tinham que obedecer essa aliança. E muitas vezes nós achamos que somos inabaláveis. Não, Deus me prometeu algo e agora eu vou estourar a boca do balão. Não, se não tiver aliançado com Deus, Deus vai parar você. E não fale que foi o diabo, avalie a sua vida. Eu preciso avaliar a minha vida. Para darmos andamento, continuidade no plano de Deus para um povo. Não se trata de Moisés, não se trata da Maria, não se trata de ninguém, se trata de um povo de Deus. Zípora circuncidou seu filho e salvou a vida de seu marido.
dando a chance àquele povo de receber a liberdade. Zípora foi uma mulher visionária. Ei, mulheres, sejam visionárias ao lado do seu marido. E para aqueles que não são casados, sejam visionários para honrar seu pai e sua mãe. Obedeça seus pais, jovens. Honrem eles. Essa mulher teve uma atitude sábia de auxiliadora. Ela não ficou falando na cabeça de Moisés, Moisés, e agora? O que eu faço? Você está morrendo, acabou. Não. Ela viu a situação, analisou todos os fatos, obedeceu a Deus, fez o que tinha que ser feito para que o marido dela cumprisse algo maior. E é dessa forma que o nome de Moisés está aqui até hoje, porque teve uma mulher ao lado dele que entendeu o cumprimento de Deus sobre a vida dele. Nós somos auxiliadoras do nosso cônjuge. Ela salvou toda a sua geração por uma atitude. Eu sempre falo para os meus filhos, tudo que eu fizer aqui, muitas vezes não é eu que vou pagar. São eles. O que eu faço de bom serão abençoados, o que eu faço de errado serão amaldiçoados. Porque muitas vezes é o que os pais fazem que refletem nas suas gerações. E muitas vezes tem pessoas que têm levado isso de qualquer jeito, não levando essa responsabilidade como pais. Nessa manhã estamos falando sobre nossa família. Bênçãos ou maldição geracional? É o que nós decidimos dar para eles. Mulheres, temos que ser guiadas e respaldadas pela palavra de Deus dentro do nosso lar. Ter sabedoria, conhecimento. E a pastora falou ontem sobre buscar o conhecimento para obter a sabedoria. Porque o conhecimento, você lê muitos livros. Legal, adquirir conhecimento. Mas se a sabedoria não vier junto, esse conhecimento pode me matar. A letra mata, o espírito vivifica. E é junto com a sabedoria que nós teremos esse respaldo. Nós, mulheres, temos o dom da percepção. Sim ou não? Sentimos algo, eu não sei, né? Pelo menos eu, às vezes eu sonho. Eu sonho falar, sonhei, você não vai não. E pode não ser, mas aquilo não me traz paz. Ou a gente, não sei não. Nós temos essa percepção. Deus colocou dentro de nós o zelo por nossa família. Sabemos tempos e tempos. Vivemos tempos e tempos. Não deixe com que isso fique escondido e você perca a sua futura geração. Lute por cada um deles. E eu finalizo essa palavra que você possa refletir sobre o que tem ocupado a sua mente. Qual a opressão que o inimigo tem? Porque o inimigo, ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele muda estratégias. E ele sabe o tempo. Nós, muitas vezes, como eu falei do celular, nós queremos ficar só falando. E nós não mudamos o tempo para usar estratégias. Ele usa. E ele usa bem. Ele não mudou. O intuito dele ainda é roubar, matar, destruir e nos manter ocupados. Quanto mais cristão ocupado dentro das igrejas, menos a presença de Deus existe. Então, reflita sobre essa palavra, o que tem te mantido ocupado. Decida por viver para Deus. Que a prioridade na sua vida seja Deus. E você vai conseguir conquistar grandes coisas nele. E eu finalizo em Efésios. Efésios 5, 25. Eu poderia falar aqui
todos os deveres conjugais dos filhos, da mulher, da esposa, mas eu quero falar só para o marido, porque por trás de toda mulher existe um sacerdócio. E diz assim, maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha o amor que o marido tem que ter pela esposa. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. É esse o tipo de amor que o homem deve ter pela sua esposa. Está aqui, não sou eu que estou dizendo, não. Deus. E eu louvo a Deus por esse amor. Porque esse amor que nos molda como mulheres para estarem ao lado do nosso marido. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la. Para santificá-la. Tendo-o purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Que os maridos possam entender essa palavra. Ali existiu uma opressão no Egito. E aquele povo deixou de se santificar. E eles queriam adorar a Deus. Precisou um Salvador, precisou um menino nascer, toda uma história para poder libertar aquele povo e se santificar. Então que vocês possam refletir, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus abençoe a todos e ótimo domingo.